É tarde, é tarde, é tarde. É tarde? Será que é tarde? Puxa, já é tarde. Não é tarde? Não, não é tarde. Quanto tempo dura o eterno? Às vezes, apenas um segundo. Sobre o tempo, Paulo Lemis que escreve: tem horas que é caco de vidro, meses que é feito um grito, tem horas que eu nem duvido, tem dias que eu acredito. É com muita satisfação que recebemos uma certa Alice. Ela nos convida a mergulhar no vazio, sofrer o susto da queda, o medo do perder-se e encontrar saídas na dimensão dos sonhos, nas asas de uma borboleta. Em companhia de alguns pensamentos de Clarice Lispector, convidamos para o nosso Quem Ouve um Conto, Sonha Outro Conto, a nossa querida Ana Regina Morandini Caldeira, psicóloga e psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, para nos apresentar uma dimensão de maravilhas. Através da história Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, uma fábula de 1865, vamos aproveitar desse encontro e viver um segundo de eternidade. Olá, eu vim fazer um convite para vocês hoje, de que possamos navegar, escorregar, cair em becos e sonhar, como fazem as crianças crescidas e também os adultos que respiram a infância. Vamos? Se vocês aceitarem o meu convite, eu vou começar então já com uma brincadeira que eu fiz com uma poesia da Cecília Meirelles, intitulada No Mistério do Sem Fim. Eu brinquei assim: num planeta misterioso do sem fim, equilibra-se uma história. E na história, um jardim, e no jardim, um coelho, um gato, uma rainha, um chapeleiro e uma lebre, aloprados, pareciam, sei lá, até com febre. Sobre esse jardim, um canteiro, e um dia inteiro. Entre o sem fim e o planeta, uma menina sonhante e a asa de uma borboleta. Bom, eu acho que por estarmos sempre internamente em território misterioso, é que eu elegi então uma história infantil. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, com o amparo de algumas outras referências de Clarice Lispector, a qual confidenciou numa entrevista que ela achava muito mais fácil se comunicar com crianças do que com adultos. Então, eu vou contar um conto alinhavado a vários outros também. Eu vou entremear as duas, Alice e Clarice, não porque os nomes rimam, mas pelo fato de que as duas aceitam se perder. Elas permitem não terem uma forma configurada, uma verdade pronta e mesmo assim elas buscam por um jardim florido. Afinal de contas, nós estamos sempre em trânsito entre a nossa meninice e a nossa maturidade, entre o pequeno e o crescido, o informe e o delineado. Então, talvez seja essa uma história sobre a coragem de entrar no mistério da nossa alma velejante. A minha provocação de início, então, é: quem de nós teria a ousadia de sair correndo atrás de um coelho apressado até a sua toca e se aventurar num mundo imensamente desconhecido, sem rosto, sem destino, em busca de suas maravilhas possíveis? Quem de nós? Bom, antes de começar, eu quero agradecer o convite que me foi feito pela Diretoria de Comunidade e Cultura, em nome da Carla
Pierre Bellodi, e dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui com vocês hoje, sonhando uma história de 1865. Há mais de 150 anos, nós escorregamos com Alice por labirintos desconhecidos e nos encontramos com personagens fantásticos, como o coelho de colete e relógio, o rato erudito, o dodó professoral, a lagarta fumante e enigmática, a duquesa irritadiça, o chapeleiro maluco, a tartaruga tristonha, a rainha feroz e outros mais. Todos eles exóticos, assustadores e com pressa de viver. Essa história foi adaptada em muitos formatos, com seus 12 capítulos, foi considerada uma obra cujo gênero literário inovou os contos de fadas tradicionais, com narrativas que subverteram as regras que eram usadas até então. Bom, agora eu peço licença e permissão para vocês para resumir num curto tempo um livro de 150 páginas, e eu prometo que eu vou cuidar para tentar não empobrecer demais a história. Bom, então como em toda boa fábula, nós vamos começar assim. Era uma vez, num lugar não muito distante daqui, uma menina chamada Alice, que estava começando a se aborrecer de ficar sentada ao lado de sua irmã num recosto do jardim sem nada para fazer. Quando de repente um coelho branco, de olhos cor-de-rosa, passou correndo junto dela, dizendo para si mesmo: "Oh, meu Deus, eu vou chegar muito atrasado." Alice se levantou, dando-se conta de que nunca antes havia visto um coelho nem com um colete e nem com um relógio no bolso. E lá se foi, descendo atrás dele sem jamais considerar como faria depois para sair dali. A toca seguia reta, como um túnel, porém afundava de repente, tão de repente, que Alice, sem perceber, acabou mergulhando num poço muito fundo. E o Machado de Assis, em O Cônego ou a Metafísica do Estilo, falava assim para a gente: agora, porém, o caminho é escuro. Passamos da consciência para a inconsciência, onde se faz a elaboração confusa das ideias, onde as reminiscências dormem ou cochilam. Aqui pulula a vida sem formas, os germens e os detritos, os rudimentos e os sedimentos. É o desvão imenso do espírito. Fecha aspas. E eu fico aqui pensando o quanto uma relação analítica também nos convida a escorregarmos para esses poços de inconsciência, recantos imundos intocados, para essas verdades não desvendadas, personagens indefinidos e infinitos, com múltiplas faces, porque a intensidade do mundo mental faz com que a gente se depare sempre com o inefável e encantador, com o País das Maravilhas, com o que nos habita internamente, como aquilo que cantou lindamente Chico Buarque, que está no breu das tocas, como aquela toca, aquela que a Alice entrou, o que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem tamanho, o que não tem medida nem nunca terá. O que será que será? Que não tem descanso, nem nunca terá, que não tem limite e que não tem juízo. Bom, nós já escorregamos então, junto com Lewis Carroll, para essas paragens,
E ele continua assim a falar de nosso espaço mental. Ou o poço era realmente muito fundo, ou ela caía muito devagar. Caía, caía, caía. Será que a queda não terminaria nunca? Caiu sobre um monte de gravetos e folhas secas, e então a queda terminou. Olhou para cima, mas estava tudo escuro. Diante dela havia uma outra passagem, e o coelho branco ainda estava à vista. Alice correu como o vento, a tempo de ouvi-lo dizer enquanto ele dobrava uma esquina: pelas minhas orelhas e meus bigodes, está ficando tarde demais. Nos perguntamos então, tarde para quê? O que tinha que acontecer que já passava da hora, se o nosso inconsciente é atemporal? Damos conta de nos haver com o passado e tudo que nos habita e constitui? Suportamos as nossas memórias do futuro? E a Clarice, provocando a gente em um sopro de vida, confidencia assim: há coisas secretas que eu sei como fazê-las. Por exemplo, ficar sentada sentindo o tempo. Estou no presente ou estou no passado? E se eu estivesse no futuro? Que glória! Ou sou um estilhaço de coisa, portanto, sem tempo. Fecha aspas. Bom, eu não sei se eu diria estilhaço de coisa, porque às vezes somos vultosos em nossa humanidade também, num espectro que transita entre a pequenez e a grandiosidade. E essa parece ser exatamente a história de todas as Alices que comportamos. Mas quando ela conseguiu virar a esquina, o coelho desaparecera. Ela se viu então numa sala comprida e baixa, iluminada por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Havia portas por toda a volta da sala, mas estavam fechadas. Alice correu, tentou abrir uma por uma, mas ela percebeu que estavam trancadas e não sabia como faria para sair dali. Isso nos faz pensar em quantos momentos nos encontramos nesses lugares místicos, claustrofóbicos, em que a garganta seca, os joelhos tremem e os caminhos são confusos e nem se sabe se é dia ou noite. Em que contexto estava ela trancada? Com que dose de coragem conseguiria sair dali e ir adiante? Clarice, em A Legião Estrangeira, fala que até então eu nunca vira a coragem de ser o outro que se é, a de nascer do próprio parto e de largar no chão o corpo antigo. E sem lhe terem respondido se valia a pena. Fecha aspas. Alice, então, se deparou com uma mesinha de 3 pés, toda de vidro. Nada havia sobre ela a não ser uma pequenina chave dourada. Logo ocorreu a ela que a chave deveria servir para alguma das portas. Mas, ó meu Deus, ou as fechaduras eram muito largas ou a chave muito pequena. Não serviu em nenhuma. Dando uma segunda volta pela sala, ela notou uma portinha de cerca de 40 centímetros. Tentou então usar a chave, que para o seu grande contentamento serviu. Alice abriu a porta e verificou que dava para um corredor estreito, não maior que um buraco de rato. Ela se ajoelhou e olhou através do corredor.
Seus olhos contemplaram o mais belo jardim que já se viu. Como ela gostaria de sair daquela sala escura e passear em meio àqueles canteiros de flores maravilhosas e aquelas fontes de água fresca. Porém, nem mesmo a sua cabeça passava na porta. Então, encontrou uma garrafinha, onde amarrada no gargalo havia uma etiqueta com as palavras "beba-me". E logo tomou tudinho e começou a encolher. Mas a pobre Alice, quando ela chegou à porta, percebeu que havia esquecido a chavezinha dourada. E quando voltou para pegá-la na mesa, deu-se conta de que não conseguia mais alcançá-la. Nesse instante, seus olhos depararam com uma caixinha de vidro que estava debaixo da mesa, com um pequeno bolo sobre o qual estava escrito "Coma-me". "Bem, eu vou comer", disse ela. "Se me fizer crescer, alcanço a chave, e se me fizer encolher, passo por debaixo da porta. De qualquer modo, eu entro no jardim. E ainda agora eu vou continuar fazendo uso de um sopro de vida quando a Clarice fala: sou solta e periclitante, e os acontecimentos vêm a mim como algo sempre descontínuo, não ligados a uma compreensão anterior, a qual esses acontecimentos deviam ser uma sucessão inteligível. Nada precisa ter forma. Refugiei-me na doideira, porque a razão não me bastava. Sem forma, sem tamanho certo, no fundo, tudo o que queremos é encontrar alguns jardins floridos ao longo da nossa existência. Como o vilarejo, cantado por Marisa Monte, onde areja um vento bom para acalmar o coração. Lá que é primavera, onde as portas e janelas estão sempre abertas para a sorte entrar. Lá o mundo tem razão, porque ele é semeado pelos sonhos. Mas Alice ainda nesse momento estava refugiada em sua doideira. Se sentou e pôs-se a chorar. Dizia: meu Deus, como está tudo esquisito hoje. E ainda ontem as coisas estavam tão normais. Será que eu mudei durante a noite? Deixe-me ver. Será que eu era a mesma quando eu acordei hoje de manhã? Quase consigo me lembrar de ter me sentido um pouco diferente. Mas se eu não sou a mesma, a questão é a seguinte: quem sou eu então nesse mundo? Eis um grande mistério, diz ela. Já em Água Viva, a Clarice fala que está lidando com a matéria-prima que fica atrás do pensamento e que a única coisa que nos espera é o inesperado. Ela diz literalmente assim: estou prestes a morrer-me e a constituir novas composições. E nada planejo no meu trabalho intuitivo de viver. Trabalho com o indireto, o informal e o imprevisto. Quantas vezes já não sabemos a nossa proporção e precisamos lidar com as nossas vicissitudes? Quem somos nós nesse mundo, a não ser pelas histórias que contamos a nós mesmos? Mas voltando a Alice, foi então que seus olhos encontraram os de uma grande lagarta azul, que repousava lá no alto com os braços cruzados, fumando calmamente um narguilé, sem se dar conta de nada e nem de ninguém. A lagarta e a Alice se olharam por algum tempo, em silêncio. Por fim, a lagarta se dirigiu a Alice com uma voz calma e sonolenta. Quem é você?
Não foi um modo muito encorajador de começar a conversa. Alice respondeu um pouco acanhada. Eu nesse momento não sei muito bem, minha senhora. Pelo menos quando eu acordei, hoje de manhã, eu sabia quem eu era. Mas eu acho que depois eu mudei várias vezes. O que você quer dizer com isso? Perguntou a lagarta, secamente. Você não pode se explicar melhor? Eu acho que eu não consigo me explicar, minha senhora, pois eu nem sou mais eu mesma, como a senhora já pode ver. Já que, para começar, eu mesma não consigo entender o que se passa. E, além do mais, ficar com tantos tamanhos diferentes num só dia é coisa que deixa a gente muito confusa. Eu não consigo nem me manter de um mesmo tamanho por mais de 10 minutos. Não é fácil, né? Essa nossa não proporção. Em onde estiveste de noite, a Clarice nos revela. O seu pequeno destino quisera perdida no labirinto. À extremidade de mim estou eu. Eu, implorante, eu a que necessita, a que pede, a que chora, a que se lamenta. Mas a que canta, a que diz palavras ao vento? Que importa? Os ventos as trazem de novo e eu as possuo. Eu à beira do vento, o morro dos ventos uivantes me chama. Vou, bruxa que sou, e me transmuto. Perguntou a lagarta, de que tamanho você quer ficar? Eu não faço questão do tamanho, respondeu Alice rapidamente. Só que a gente não gosta de ficar mudando assim o tempo todo, sabe? Mais uma vez, Alice teve de esperar com paciência enquanto a lagarta acabava de fumar. Em seguida, ela se espreguiçou, se sacudiu, desceu do cogumelo e foi se arrastando pela grama, dizendo enquanto se afastava: um lado te fará crescer e o outro lado te fará diminuir. Um lado do quê? O outro lado do quê? Pensou Alice. Do cogumelo, é claro, disse a lagarta, como se estivesse ouvindo o pensamento de Alice, e sumiu de vista. E eu então pergunto para vocês, onde a gente encontra esse cogumelo? E se nós o encontrássemos? Ele sendo redondo, como saberíamos qual é um lado e qual é o outro? Então, não tem jeito de controlar quando a gente cresce ou diminui? Agora, em A Paixão segundo GH, a Clarice diz assim: que eu tenha a grande coragem de resistir à tentação de inventar uma forma, porque viver não é relatável e a grandeza do mundo me encolhe. Por destino tenho que ir buscar e por destino volto com as mãos vazias, mas volto com o indizível. Fecha aspas. Foi então quando se surpreendeu ao ver o gato inglês sentado num galho de árvore a pouca distância dali. O gato apenas sorriu quando viu Alice. Você poderia me dizer, por gentileza, como é que eu faço para eu sair daqui? Disse o gato então. Isso depende muito de para onde você pretende ir. Para mim tanto faz para onde quer que seja, respondeu Alice. Então pouco importa o caminho que você tome, disse o gato, contando que eu chegue em algum lugar, acrescentou Alice, explicando-se melhor. Então certamente você chegará lá, se continuar andando bastante.
respondeu o gato. Continuemos então nosso caminhar. Diante da calçada do transitório, da surpresa, da ausência de roteiros, da dialética não linear, porque a vida, como diz Guimarães Rosa, é etc., não é? Em perto do coração selvagem, a Clarice revela seu capricho. Ela diz: desejava ainda mais renascer sempre, cortar tudo o que aprendera, o que vira, e inaugurar-se num terreno novo onde todo pequeno ato tivesse um significado, onde o ar fosse respirado como da primeira vez. É preciso não ter medo de criar. A única verdade é que vivo. E vivendo, Alice achou que não se podia negar isso. Tentou, portanto, uma outra pergunta. Que tipo de gente vive aqui? Naquela direção, disse o gato, apontando com a pata direita, mora um chapeleiro. E naquela direção, fez ele apontando com a outra pata, vive uma lebre aloprada. Visite qualquer um deles, tanto faz. Ambos são loucos. Mas eu não quero parar no meio de gente maluca, observou Alice. Ah, mas não adianta nada, você querer ou não, disse o gato. Nós somos todos loucos aqui. Eu sou louco, você é louca. E como é que você sabe que eu sou louca? Perguntou Alice. Bom, deve ser, disse o gato. Ou então você não teria vindo parar aqui. Alice não precisou andar muito para chegar à casa da lebre aloprada. Sobre o contexto da loucura e das formações delirantes, já desde 1911, o Freud dizia que nós podemos abordar as psiconeuroses, abre aspas, com a suspeita de que mesmo estruturas de pensamentos tão extraordinárias como estas e tão afastadas de nossas modalidades comuns de pensar, derivam, todavia, dos mais gerais e compreensíveis impulsos da mente humana. Fecha aspas. Parece que ele já discorria sobre a crença de que existe um certo método na loucura, que mistura o banal com o brilhante, reconstruindo o mundo interno a partir de seus delírios, como tentativa de restabelecimento de um processo de reconstrução. E hoje nós sabemos que a intolerância à realidade suscita que construamos máscaras ou próteses para lidarmos com a precariedade daquilo que chamamos mente. Em uma aprendizagem ou livro dos prazeres, nos deparamos com um questionamento sobre a perda da razão e de um molde que se desfez, revelando um lugar não estável da existência, quando a Clarice fala assim: quando, enfim, se afivelava a máscara daquilo que se escolhera para representar-se e representar o mundo, o corpo ganhava uma nova firmeza. A cabeça podia às vezes se manter altiva, como a de quem superou um obstáculo. A pessoa era. De repente, a máscara de guerra da vida crestava-se toda como lama seca, e os pedaços irregulares caíam no chão com um ruído oco. Meu mistério, então, é simples. Eu não sei como é estar viva. E você? Ainda não se habituou a viver?
é no impossível que está a realidade. E a história da Alice continua, contando que havia uma mesa posta sob uma árvore, em frente à casa onde a lebre aloprada e o chapeleiro maluco estavam tomando chá, numa circunstância em que eram sempre 6 horas da tarde. E por isso o chá era infindável. E havia uma grande roseira junto à entrada do jardim, cujas rosas eram brancas, mas 3 jardineiros se aplicavam em pintá-las de vermelho. Nesse contexto, aparece a rainha, juntamente às suas cartas de baralho, e ela queria jogar toque-em-boque e mandar incessantemente cortar a cabeça de todos, sem parar. Então pensamos em como nossas Alices têm que lidar com o que insiste em não se renovar e truculentamente conduzem, de forma ditatorial, o velho a ocupar lugar do novo. Mas quando sonhamos, algo muda de espaço. Finalizando a história, nisso, o pacote todo de cartas voou pelos ares e começou a cair por cima dela. Ela deu um gritinho meio de medo, meio de raiva e começou a lutar contra as cartas. Achou-se então deitada no recosto do jardim, com a cabeça apoiada no colo de sua irmã, que afastava carinhosamente algumas folhas secas, levadas pelo vento, que tinham caído sobre seu rosto. Acorde, Alice, minha querida, dizia a irmã. Puxa, mas que sono comprido você teve. Alice se levantou e foi correndo, pensando ao longo do caminho como tinha sido maravilhoso aquele sonho. Mas a sua irmã ainda continuou sentada com a cabeça apoiada nas mãos, admirando o pôr do sol e pensando na pequena Alice, e se pôs a imaginar como, muito mais tarde, essa sua irmãzinha seria uma mulher adulta e como ela conservaria, através de seus anos maduros, o coração simples e afetuoso da sua infância. E como ela reuniria ao seu redor outras crianças e dessa vez faria os olhos delas brilharem de alegria com tantas histórias fantásticas. E como ela se emocionaria com suas tristezas tão puras e encontraria prazer em suas alegrias tão simples, lembrando-se da sua própria infância e dos dias felizes de verão. Que nossa infância nos habite sempre, com seus sonhos de cantos de roda, suas fábulas, com as risadas inocentes, as amizades verdadeiras, a transparência do sentir e o olhar que brilha ao descobrir o mundo. Que as nossas crianças internas nos abasteçam ao viver, com seus territórios lúdicos e misteriosos, onde sempre existe um bater de asas de uma borboleta, aquele bater. Nesse momento difícil em que se encontra a humanidade, apesar de tantas ruínas e da morte, nós precisamos dos sonhos a nos amparar. Voando num limite improvável da imaginação e da crença em nosso mundo interno. Então, para finalizar, eu digo assim: e se nos encontrássemos num mundo em que todos os nossos territórios sejam postos em alerta? E se estivéssemos em pandemia? E mesmo assim, víssemos um coelho, uma lagarta e ouvíssemos lá fora que um gato sorridente mia? Então a vida seria desperta, seria presente
e é em nossos sonhos que ela sempre espia. Continuemos então a nossa aventura pelo País das Maravilhas.